entendeu. Então, assim, foi muito lindo. Eu vi que vale a pena a gente investir, né? Como ela colocou ali no livro, de levarmos os nossos filhos ao Senhor, né? De sermos referência para eles. Então, foi um dia assim que ela veio chorando, eu chorei junto, e até de falar, eu me emociono, porque é lindo quando eles fazem de livre e espontânea vontade, porque de fato compreenderam no espírito, né? É isso. Agora estou esperando a vez da Alice, que em nome de Jesus, logo Amém. mais. Amém, glória a Deus. É um privilégio, né, para a gente presenciar isso, porque é o maior milagre, né, que pode acontecer na vida de alguém, é ser salvo por Jesus, né, é ser alcançado por essa graça. E, puxa, que privilégio para nós, né? Paty. Inclusive, eu fiquei muito, muito feliz. Esses dias ela perguntava, mamãe, eu posso ser batizada? Falei, você crê, filha? Ela crê. Eu falei, então você pode, nada te impede, você precisa crer. Que linda! Ai, meu Deus, é maravilhoso, né? Glória a Deus. Mais alguém teve essa oportunidade nesses dias? Quer compartilhar? Não? Eu vou para a próxima, então. Vamos lá. Eduque seu filho na palavra de Deus. Seus filhos devem ter padrões bíblicos e não apenas padrões morais. E aqui, pensando, né, sobre isso, a nossa cultura é cheia de misticismo, né? E eu me lembro que, eu estava pensando sobre essa questão aqui, eu me lembrei que nessa época aqui, né, na escola onde meus filhos estudaram, eles tinham, naquela época, todas as festas, né, e a professora, além das festas normais, ela também fazia festas de santo. Inclusive, na escola, ela fazia festa de Cosme e Damião. E eu lembro que, quando acontecia isso, eu conversava com os meus filhos aqui em casa, eu falava para eles, explicava para eles, falava assim, olha, o que vocês comeram lá, que vocês verão lá, vocês podem comer, se vocês quiserem, vocês podem participar, mas tenham consciência de que aquilo é consagrado a outros deuses. Aí eles ficavam assim, assustados, falaram assim, olha, a palavra de Deus garante, se vocês comerem algo que for consagrado, não vai fazer dano nenhum a vocês, porque vocês são do Senhor. Então, se vocês tiverem vontade de comer, não tem problema, a mamãe está orando aqui, nós vamos orar. Mas eles não comiam. Guilherme, muitas vezes, ele chegava aqui em casa com o saquinho na mão, assim. E aí ele trazia e falou assim, mãe, eu não quero comer, porque isso aqui não é de Jesus, né, mãe? E aí a gente orava, quebrava o encanto daquilo e jogava fora. Então, eu sempre ensinei, né, a verdade. Eu sempre falei a verdade para eles. Então, às vezes, ia em festa junina, a escola tinha, né, e agora a gente tem, ele não é dito festa junina, às vezes fala festa cultural, né, que agora mudou um monte de coisa, né. Então, é festa cultural, festa da época, festa não sei do que. Eu sempre expliquei, filho, olha, se falar Viva São João, você vai falar Viva Jesus. E eu nunca proibi eles de participarem, porque eu sempre achei assim, se eu proibir, eu vou provocar neles uma curiosidade que, para eles, quanto mais proibido, pior, né? Eu acho que a gente acaba instigando eles para uma realidade negativa, assim. E eu sempre expliquei. E quando eu li isso aqui, eu lembrei de que eu sempre falei para eles, olha, se vocês quiserem, vocês podem, porque Jesus está com vocês e nada de mal vai causar a vocês. E, inclusive, em relação a isso, eu tenho uma experiência na minha família. A minha cunhada, uma das minhas cunhadas, né, a outra parte da família dela, né, da família do esposo, participava de Umbanda. E lá eles faziam essas festas também. E o filho dela, por conta disso, participava. E muitas vezes ele ia, chegava lá, ele comia, chegava em casa, ela ia orar por ele, gente, ele vomitava tudo. E ele não vomitava comida. Se vocês já viram isso, quem já fez batalha espiritual aqui já sabe, né, como é que funciona. E o meu sobrinho, ele não vomitava comida, ele vomitava coisas horríveis, assim, preto,
umas gosmas pretas, não sei explicar para vocês, tá? Mas era um vômito espiritual mesmo, né? E a gente sempre ensinou, meu sobrinho, ele, apesar dele comer, porque ele é comilão até hoje, sabe? Ele comia mesmo. E ele chegava em casa, a gente orava e ele vomitava. Então, nossos filhos, não é porque eles são crianças que eles não entendem as coisas que a gente não possa ensiná-los. Os padrões espirituais que nós vivemos, o mundo espiritual principalmente, e eles não podem ficar alheios a essas coisas, né? Eles já têm consciência. E muito importante também a gente dizer para eles que eles são pecadores, né? Às vezes a gente trata as crianças assim, são anjos, né? Que anjinho lindo. São pecadores, né? Já nascem com a semente do pecado e precisam de um salvador. E nós, como mães, precisamos ensinar essa realidade para eles, né? E muito cedo, quanto antes, para que eles se apropriem das bênçãos que é ser filho de Deus. Então, eu não posso tratá-los como anjos, porque eles não são. Eles são seres humanos e são pecadores como nós, precisam de um Salvador. Nós precisamos ensiná-los assim, né? Ensiná-los a verdade da palavra, né? E não tratá-los como alguém que não precisa, né, de arrependimento. Essa é a palavra, né? E a gente já tem falado sobre isso aqui, né? Desde muito cedo eles nos mordem. As crianças, quando são contrariadas, os meus filhos, eu me lembro deles baterem nossa cara, assim, né? Eu lembro deles bebês, assim, eles falavam, não, eles já vinham com a mãozinha, assim, para bater na cara da gente. E eles precisam de um Salvador, assim como nós precisamos, eles também precisam. E nós precisamos ensiná-los esses padrões, né? Não somente os morais, mas os bíblicos também. Aí a 3 pega para nós. Seja um exemplo fiel, viva as suas convicções 24 horas por dia, não só em palavras, mas com a sua vida. Né? E aqui é importante, né? A gente ser consistente, a gente ser autêntica, né? Verdadeira nas coisas que nós fazemos, como comunicamos, e o nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras, né? Então, às vezes a gente cobra coisas que nós mesmas não fazemos. E eu acho que eu já compartilhei com vocês aqui, né? A questão da oração. O Guilherme falava para mim, mãe, você só ora na igreja, né? Mãe, ô mãe, você só é crente na igreja, né? Porque aqui em casa eu não vejo você orar, não vejo você, eu não vejo a sua vida de leitura bíblica, não vejo, mãe. E eu me lembro que eu cheguei para o Mário e disse assim, olha, alguma coisa estou fazendo errada. E o Mário falou, olha, você precisa se deixar perceber, né? Que você é cristã, mostre para ele sua rotina espiritual. Então é muito importante a gente ser esse testemunho para os nossos filhos, né? A gente olha no Instagram aquelas crianças orando, até imitando línguas, né? A gente vê, eu vi um menininho esses dias, eu falei, gente, ele falava umas línguas, gente, eu falei, Deus, me perdoa, Senhor, será que ele está imitando? Ou será que ele está falando língua mesmo? Porque eles fazem o que a gente faz, né? E a gente precisa ser consistente, e às vezes a gente... dentro de casa a gente é uma outra pessoa, e aí a criança olha para nós e fala assim, eu quero a minha mãe lá da igreja, essa de casa eu não quero, essa de casa é meio maluca, ela grita, ela briga comigo, ela me bate, ela da igreja levanta a mão, chora, eu quero aquela lá, né? Então a gente precisa ser consistente, né, naquilo que nós somos, e darmos testemunhos da nossa fé para os nossos filhos. E durante muitos anos eu fui taxada como santarrona, assim. Eu lembro de uma vez uma irmã da nossa igreja, ela ainda está lá na nossa igreja, ela falou assim, seus filhos vão crescer alienados, você não deixa seus filhos fazer nada, você não deixa seus filhos em festa, você não deixa seus filhos brincar com outras crianças, você não deixa seus filhos se envolver com isso, com aquilo, aquele outro, seus filhos vão crescer alienados, seus filhos vão ser
caretas. Eu falei, ai, que bom. Eu quero que eles sejam caretas mesmo. E eu não me arrependo, não, de ter ensinado os princípios da palavra para os meus filhos. Hoje eu colho os frutos. Então, não se importe com que as pessoas vão falar de você, que eles vão te chamar de Santa Rona, que você ora para tudo. E aqui em casa, meus filhos, eles me vêm orando mesmo. E se acontece alguma coisa, eu já pego na mão, na hora, falo, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, está acontecendo isso, isso, aquilo. Eu repreendo agora toda ação demoníaca, todo mal, em nome de Jesus. Eu sou a louca da oração. Quer me chamar de louca? Eu sou a louca mesmo. Então, assim, eu preciso ser consistente naquilo que eu acredito. Não basta eu ser crente só também na hora que aperta, né? Então, aconteceu uma coisa legal. Senhor, eu te agradeço, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por essa conquista, por essa bênção. Senhor, obrigado, Senhor, por esse hambúrguer que a gente vai comer hoje. Louvado seja o teu nome. Então, assim, não tenha medo de demonstrar sua fé nas pequenas coisas, porque isso vai fazer diferença. O seu exemplo vai comunicar muito mais do que as suas palavras, né? Eu me lembrei agora, né, desse exemplo. Meu pai, por exemplo, meu pai sempre trabalhou muito, e o valor trabalho para minha família é um valor muito alto. Porque a gente sempre viu meu pai se sacrificar para trazer sustento para minha casa, para minha família. Então, por vê-lo se esforçar, hoje, para mim, levantar muitas vezes doente, às vezes não estou disposta, e às vezes as pessoas, puxa, por que você não ficou em casa? Mas o valor trabalho é tão, tão forte para mim, porque eu vi tanto meu pai se esforçar no trabalho, que isso fala muito alto no meu coração. Então, assim, para mim é algo natural. Talvez para outras pessoas, são outros valores, mas por eu ver a minha família, né, valorizar tanto o trabalho, isso é muito importante para mim. E isso é incutido nas nossas crianças sem palavras. É pelo exemplo, é por observação, é por consistência, é por repetição. Então, a gente precisa se atentar e ser intencional no nosso testemunho, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Deus falou no seu coração? Vocês têm algo a confessar aqui? Eu preciso confessar que eu tenho coisas a melhorar. Né? Eu, como mãe de menino, né? Eu confesso que eu, como mãe de menino, muitas vezes eu sou mais permissiva com ele. E às vezes a Bia brigava comigo. Ai, mãe, você é mais mole com o Guilherme. Eu preciso melhorar com isso, né? E eu confesso isso diante de vocês, diante do meu Deus, porque ele sabe, né? Então, nós temos pontos de melhoria. E a gente precisa ser firme. Eu falo para mim mesma, eu preciso ser firme nas minhas convicções. Vocês querem compartilhar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Dá para me ouvir? Sim. Coisinha rápida, né? Seja o exemplo é uma coisa que não é muito fácil. Não é. E a Lisbela é aquela típica criança que fala mais que os cotovelos, que quer tudo, a todo momento, né? E ela fala assim, mãe, eu quero viajar, eu quero ir pra praia, eu quero isso, quero aquilo. Aí ela mesmo já sabe dar pergunta que eu vou fazer. Ela, pera, já perguntar, já orou? Falei, ai, que bom, né? Que bom que você sabe. E aqui em casa eu fiz um cantinho de oração que é debaixo da escada. E aí eu achei interessante que teve uma vez que ela sonhou alguma coisa muito legal e ela queria muito que acontecesse, que o sonho virasse realidade. E se ela contasse para mim, ela já ia saber da pergunta, né? Então foi engraçado porque eu estava na sala fazendo alguma coisa, ela sempre acorda um pouco mais tarde do que a gente. Ela desceu as escadas e foi direto para debaixo da escada. Ela não falou nem bom dia. Aí quando fui ver, eu tô olhando assim, a ela de joelho dobrado no cantinho da oração. Aí eu falei assim, filha, ai, mãe, tive um sonho tão legal que
eu fui pedir para Deus para que realizasse. Falei, oh, achei isso interessante, né? E uma vez você falou, Paty, que os seus filhos, né? Ai, mãe, a minha mãe não ora, mas não, é que eles não viam. E eu tenho o hábito de orar às 5 horas da manhã, ter meu devocional e tudo. E aí, às vezes, assim, mudei um pouco o horário para ela fazer, né? Que a gente tem esse período, a gente faz o devocional junto e tal. Então, assim, o exemplo parece que não, mas fala muito mais alto do que imposição que a gente às vezes tenta colocar a garganta abaixo, né? Verdade. É verdade. E aí, a próxima, né, diz assim: ore sem cessar. Segue seu filho de uma atmosfera de oração. Então, como eu já expliquei, né, já falei aqui para vocês. Então, a oração precisa ser parte da nossa casa, da nossa rotina. E aqui em casa já virou algo tão automático que eles já sabem. Às vezes a gente está ali terminando de fazer almoço, eles já chegam, já vão orando e já vão, né, entregando ao Senhor. Se acontece alguma coisa, eles mesmos eles já se antecipam, porque precisa ser algo natural na nossa casa, na nossa família, né? Então, faça disso algo real na sua casa, né? Dê a mão para o seu esposo, né? Dê a mão lá na frente das crianças, dê a frente, amor. Olha, lá no meu serviço hoje tá difícil, lá hoje uma pessoa foi mandada embora. Vamos orar aqui, né? Faça com que os seus filhos vejam, né? Essa rotina de vocês, esse exemplo de vocês. Ore sem cessar. Eu estava ouvindo o livro e, gente, esse capítulo, esse e o seguinte, né, que é o 17 e o 18, eles são maravilhosos. Se você não tem tempo de ler, ouça. Eu vim ouvindo na condução e ela estava falando disso, né, da oração. E a oração precisa ser algo assim que automático, precisa fazer parte da rotina. E ela diz assim, ó, troque a preocupação pela oração. Troque. Até a gente precisa fazer um outdoor dessa frase, olha, troque a preocupação pela oração. E na hora que eu ouvi isso, ela fala isso no livro, eu fechei os meus olhos, entreguei meus filhos. Naquela hora, eu falei, Senhor, eu decido hoje confiar em Ti, eu entrego mais uma vez meus filhos, o futuro deles, as escolhas deles, Senhor, as companhias deles, eu entrego a Ti. Eu troco hoje as minhas preocupações, a minha ansiedade pela oração. Eu vou orar por eles, eu vou interceder, eu vou cobrir, Senhor, a vida deles de oração. E faça isso não só com seus filhos, né? Faça com todas as áreas aí da sua vida. Precisamos fazer isso, né? Então, faça da oração, realmente, como ela fala aqui, né? Cerque seu filho de uma atmosfera de oração. Isso vai transformar o ambiente da sua casa, né? Para a glória de Deus. Crie um ambiente doméstico positivo, construtivo, passe tempo com seus filhos. Eu anotei isso aqui, porque eu comecei falando para vocês, nossa cultura é mística, né? E a gente precisa criar um raciocínio lógico com os nossos filhos. E às vezes a gente incita eles no lúdico. A gente vai para o lúdico. E aí, isso está encrostado no nosso senso comum. Então, olha, não fica na rua, ou vai passar o homem do saco, vai te levar embora. Quantas de nós já falamos isso, né? Cuidado, hein? Se você deixar seu chinelo virado aí, a mãe morre. E a gente às vezes enche os nossos filhos com essas coisas, né? Isso não faz bem, isso não conversa com a nossa fé, né? Então, explique logicamente dentro da compreensão da idade, né? Explique as coisas, né?
Então, também uma outra coisa importante que a gente precisa pensar é não construir uma imagem negativa de Deus. E às vezes a gente fala assim, não faça isso porque Deus não se agrada. Deus vai ficar triste com você. A gente faz isso. E, sem querer, a gente está construindo uma imagem negativa de Deus. Ao lugar da gente falar assim, olha, não faça isso. Isso é desobediência. A palavra de Deus diz que você é filho, tem que obedecer o papai e a mamãe. A gente não precisa envolver Deus numa coisa, num ensino, né? Deixando com que a criança tenha Deus como um vilão da história, um inimigo, alguém que vai te castigar. Olha, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Deus não castiga a gente. A gente sofre as consequências dos nossos pecados. Então, você está fazendo coisa errada? Olha, isso aí vai te trazer consequências ruins. Você está fazendo errado? Isso não vai dar certo. E a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Pecado nos afasta de Deus. Você não quer ser amigo de Deus? Então, você tem que ser obediente. Então, a gente pode levar a criança, fazer com que a criança entenda que ela está errada, mas não construir uma imagem negativa de Deus. A gente tem que ter esse cuidado, que a gente acaba afastando, né, os nossos filhos do Senhor. E a gente pode fazer isso de uma maneira leve, né, de uma maneira tranquila, sem ameaça. Às vezes a gente faz ameaça. Olha, gente, eu vi isso recentemente aqui na farmácia, estava na farmácia, e a moça falando assim, olha, você lembra que lá em casa tem aquela caixa de bombom? Se você continuar fazendo birra, você não vai comer. E eu já vi mãe falando assim, olha, se você não jantar, você vai ficar sem comer 2 semanas. Aí a criança fica assim, nossa, vou ficar sem jantar 2 semanas, tem que comer. E, gente, você vai ter coragem de deixar seu filho sem comer 2 semanas? Isso é mentira. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que... A verdade precisa estar na nossa boca, né? A gente não pode ficar prometendo coisas que a gente não vai cumprir, né? Então, o seu filho entende. Fale para ele o que ele está fazendo. Você está fazendo birra? Quando chegar em casa, eu vou te corrigir. Aí chega em casa, corrija. Seja consistente. Aí chega em casa, você vai apanhar, porque você não está obedecendo a mamãe. Não enfia Deus no meio. Que Deus vai te castigar. Deus não se agrada. Não precisa pôr Deus no meio. Porque aí a criança vai ficar com raiva de Deus. Falar, puxa, olha, vou ter que apanhar só por causa de Deus. Né? Então, precisamos ter um raciocínio lógico quando a gente for disciplinar também os nossos filhos, né? Procure desenvolver entre você e seus filhos um elo de amor cristão e harmonia. Você pode afastá-los pela negligência, então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, às vezes a gente exige tanto, né, que a gente acaba se afastando deles. E às vezes a gente só se aproxima para dar ordem. Eu me lembro, na minha infância, que eu tenho, né, uma tia, que os filhos dela apanhavam muito. E eu lembro de uma vez a minha mãe falar para a gente, chorando, que as crianças apanhavam porque era a única forma de contato que eles tinham com a mãe. Porque a mãe não fazia carinho, só batia. Então, repense aí, se de repente você está batendo demais nas crianças, é porque elas estão querendo chamar a atenção de você. E às vezes o único contato de toque que você tem é a surra. Porque às vezes a gente nem passa a mão num cabelo, né? A gente não dá um beijinho, a gente não faz um carinho, não elogia. E a única forma de aproximação que às vezes a criança tem é a surra, é a palmada. Então, nós precisamos estabelecer um elo de amor, né, de harmonia, de paz. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Forneçam
Forneça um raciocínio positivo para apoiar suas convicções. Você tem uma base para tudo. Ou você age de acordo com o que os outros fazem. Então, qual que é o seu padrão, né? O padrão do mundo ou o padrão do Senhor, né? O padrão que a palavra de Deus estabeleceu. Né? Então, às vezes o mundo vai falar mesmo, né? O que a gente deve fazer, mas nós precisamos ter a nossa fé, nossa convicção na palavra de Deus. Então, ela que é a nossa base firme. Se permite que seu filho tome decisões sozinho, faça isso sem ridicularizá-lo. Não tenha uma atitude do tipo, eu bem que te avisei. Isso aqui é para nós que temos filhos adolescentes, né, filhos um pouco maiores. Nós precisamos ter, não é porque eles são crescidos, né, que eles não precisem mais ser orientados. E às vezes a gente faz isso, né? Deixa com que eles tomem decisões para depois falar assim, não te avisei, né? Você foi. Então a gente pode, as nossas palavras, a palavra de Deus diz que elas precisam ser como remédio, né? Não como veneno. Então a gente pode orientar em sabedoria, né? E eu me lembro, quando eu li isso aqui, eu me lembrei, recentemente, foi antes do Liga. O Guilherme chegou em casa e falou assim para mim, mãe, meus amigos do trabalho, eles vão para um sítio no final de semana. E eles vão ficar lá, a gente vai jogar videogame, não sei o quê. Mãe, já está alugado, já chegou com tudo pronto, sabe? E o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, você não vai brigar. Você vai dizer que não. E se ele insistir, você permanece na sua decisão. E eu disse para ele, filho, lá não é um ambiente para você. Lá eles vão beber, eles vão fumar, talvez eles usem drogas. Não é um ambiente saudável para você. E outra, você está na época, ele estava fazendo jejum com o pessoal do Liga, né? A banda Liga estava fazendo jejum por conta da conferência. Eu falei, filho, você está em jejum, você vai lá? E foi o que eu falei, não falei mais nada. E foi se aproximando o dia, eu vi que não havia nenhum movimento. E eu orando. Não houve nenhum movimento, ele não foi para lugar nenhum. Chegou na Conferência Liga, não sei se vocês lembram, aquele Guilherme Batista, ele ministrou à tarde. E ele falou, gente, a tarde inteira, ele falou sobre isso. Não sei se vocês lembram da ministração dele. Ele falou, você é separado do Senhor, você não tem que estar em qualquer lugar. O Senhor quer que você esteja na casa dele. Não é para andar com má companhia, não é para estar... Aí eu lembro aquele dia que ele foi um dos primeiros a se ajoelhar lá na frente. Então, não precisa brigar, não precisa. A gente que tem filhos maiores, né, não precisa. Fala, comunica e ore. Né? Porque às vezes a gente briga, a gente grita, a gente proíbe e acaba estragando as coisas, né? Então, a gente precisa confiar no Senhor e ser firme na nossa decisão, né? E daí, se acontecer alguma coisa, a gente não vem aqui com essa, eu te avisei, né? Tá vendo? Se lascou, te avisei. E a gente às vezes é perito em fazer isso e acaba nos afastando dos filhos, né? A gente precisa ter esse cuidado, né? E orar e confiar no Senhor. Vamos lá. Confie no Espírito Santo, confie no Espírito de Deus para que faça por seu filho aquilo que ele unicamente pode fazer, pois ele não só fornece os padrões, como também o poder. Amém. Estabeleça uma motivação adequada a quem você quer agradar. E aqui eu acrescento mais uma pergunta. Escreva isso aí no seu livro, se você tiver uma caneta aí. Você quer sossego ou você quer que seu filho seja salvo? Porque eu já fui confrontada por isso pelo Espírito Santo várias vezes. Várias vezes. Às vezes a gente só quer sossego. E quantas vezes o Espírito Santo disse, você quer sossego, né? Você está orando para que ele seja salvo, para que ele seja tocado,
para que ele seja transformado, porque até para ele ser transformado, ele precisa ter as experiências dele. E às vezes a gente quer poupar os filhos porque a gente não quer que a gente quer sossego, você quer dormir, né? Às vezes sexta-feira à noite, você fala assim, você não vai sair não, porque eu quero é dormir. Eu tô cansada, eu não vou abrir a porta para ninguém se chegar 1h da manhã aqui, né, Adri? A gente não fala isso? Porque a gente quer sossego. E aí o nosso filho quer ir para casa de oração, a gente fala, não, depois você vai voltar com quem? Né? E aí a gente, muitas vezes, impede os nossos filhos de ter as experiências deles. Eles precisam, né, vivenciar as coisas. E nós precisamos confiar no Senhor e confiar nas sementes que nós temos plantado, né? E pode ser que seus filhos passem por períodos, né, longe do Senhor, como os meus já passaram, né, por tempos de questionamento da fé, né? Assim, mãe, a igreja é assim, a igreja é assado, mãe, os pastores, mãe, por que que a igreja não aceita gay? Mãe, por que que... Né? Eles são questionadores, mas eles precisam ter as experiências deles. E nós precisamos estar preparadas, nós precisamos conhecer a palavra, para que quando eles tiverem as suas dúvidas, para que quando eles tiverem os seus momentos, os seus picos e vales, a gente tenha resposta para dar para eles. A gente tenha uma palavra, a gente conheça uma história bíblica para dar um exemplo para eles. Ai, mãe, eu tô depressiva, mãe. Ai, eu acho que Deus não cuida de mim. Olha, filho, lembra de Elias? Elias, depois de ter vencido, ele foi lá para o buraco, por causa de medo, porque ele estava com medo. Isso é natural do ser humano. Por mais que a gente seja cheio de Deus, vão haver momentos que a gente vai passar por medo. Isso é normal, Deus entende. E Ele está presente. Ele tira a gente do vale. Então, a gente tem que ter o que dar para eles, né? A gente tem que ter da onde tirar. E da onde que a gente tira? Da palavra. Da palavra de Deus. Então, você, Rebeca, que tem oportunidade, né, de começar direito, invista em conhecimento, invista, vá atrás, né, para nós que estamos aí com a mão no arado, não olhemos para trás, olhe para o autor e consumador da sua fé, se muna de YouTube, curso, livro, encha-se da palavra, né? Veio o questionamento, veio a dúvida. Filho, a palavra de Deus diz assim. Olha, o Senhor estabeleceu que fosse assim. Eu me lembro quando a Bia veio com questionamento quanto à questão de gênero, e eu disse para ela exatamente isso. Falei assim, filha, você crê que Deus é perfeito, que Ele fez tudo correto, que Ele fez tudo direitinho? Creio, mãe. Então, filha, Deus não errou. Mas hoje nós vivemos o resultado do pecado. E essas pessoas sofrem, né? Porque o pecado, de geração em geração, provocou isso nas pessoas. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar as pessoas, independente do... A palavra de Deus diz para a gente amar até os nossos inimigos. Por que a gente não amaria essas pessoas? E eu lembro que ela falava assim, a igreja é preconceituosa, mãe, a igreja afasta as pessoas. E eu falava assim para ela, você já viu alguém ser expulso da igreja? Você já viu algum homossexual ser expulso de alguma igreja? Você já viu isso no jornal? Ela falou, mas é isso que falam lá no cursinho, mãe. Eu falei, mas isso não é real. A igreja não faz isso. A igreja não expulsa ninguém. A igreja só confronta o pecado e as pessoas não se sentem confortáveis em estar pecando e ficando dentro da igreja. Por isso elas saem e difamam a igreja. E assim a gente foi vencendo. Não foi um passe de mágica, porque requer de nós oração, persistência, requer de nós o nosso tempo. A gente precisa investir, conversar,
né? A gente ouviu por muito tempo que assim, olha, a gente precisa ter qualidade de tempo com os nossos filhos. Não era assim que falavam para nós? Só que hoje a gente entende que é necessário tempo, não é só qualidade de tempo. Nós precisamos de tempo, de dedicação, porque a palavra de Deus fala para a gente ensinar no caminho. Não é ensinar o caminho, é no caminho. Então, enquanto eu estou fazendo a minha atividade, é enquanto está tomando banho, é enquanto está fazendo tarefa da escola, é enquanto está assistindo TV, é no caminho. Isso requer tempo. E às vezes a gente terceiriza para a escola, a gente terceiriza para a natação, a gente quer que eles tenham 50 mil faixas de judô, de jiu-jitsu, de não sei o que, de natação, de não sei o que lá, e o tempo que a criança precisa com você, para você ensinar os princípios, para você dizer para ela o que é a verdade. Isso requer tempo de nós. Né? E a gente não pode terceirizar isso. Em nome de Jesus. Vocês querem compartilhar alguma coisa sobre isso? É difícil, né? Sobre ter criar os seus filhos baseados na palavra, é muito difícil. E a maioria aqui da família é todos crentes, todos crentes, lavados e remidos pelo sangue. E agora na Páscoa, não sei o que aconteceu. A Lisbela simplesmente apareceu com uma ideia brilhante de falar assim, mãe, eu vou ganhar um ovo de Páscoa. E assim, nem condições de comprar um ovo de Páscoa, nada, não tinha nada. Mas ela falou e afirmou com toda certeza, mãe, eu vou ganhar um ovo de Páscoa e eu tenho que deixar uma cenoura e um copo d'água pro coelho. E assim, tipo, não sei, parecia meio que Natal, sabe? Deixar o copo de leite e o biscoito na... Enfim, não sei de onde ela ouviu, eu sei que ela fez isso e a Jéssica se compadeceu, foi lá, fez um ovo para ela, né? Trouxe no outro dia, deixou as raspas da cenoura, tudo bonitinha, que o coelho passou e tal. Gente, ela ficou alegre, feliz e saltitante. Mas vocês não têm noção do preço que eu paguei. Porque isso foi uma oferenda. Isso foi uma oferenda. Na nossa inocência. E eu falei assim, não, eu não... Gente, pelo amor de Deus, não tem coelhinho da Páscoa, não tem Papai Noel, não tem Fada do Dente. Agora, recentemente, ela arrancou o dentinho, né? E, gente, você tem ideia, tem umas irmãs do coque que anda comigo, que tem que vir aqui em casa fazer oração forte. A gente acha assim, ai, não tem nada a ver, de nada a ver em nada a ver, o caminho do inferno estava na beira da porta. Gente, foi uma experiência tão forte, e eu ficava assim, deixa de graça, isso daí vai passar, daqui a pouco ela vai entender. Ai, coitada, é pequenininha, mostra a sua janela, mostra a janelinha. Ai, ela é uma pequenininha. Ai, se é criança uma vez só. Mas é criança uma vez só nos caminhos do Senhor, nos padrões bíblicos. E aí agora, quando ela arrancou o dente, fada do dente. Não tem fada do dente coisa nenhuma. Jesus morreu na cruz por ela, pelos dentes dela, e é tudo dele. Ai, tá bom, já entendi, porque eu sei o preço que eu tive que pagar para expulsar, para pedir perdão, e Deus, na sua infinita misericórdia, sabia que não foi, né, na intenção, mas que isso fique em alerta para vocês também, né, por mais que todos ao seu redor falam que não tem nada a ver, se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, permaneça e insista na sua decisão, porque o filho é seu e as consequências vão vir para você. Amém. Amém. A gente está educando, né? Nós estamos criando filhos para a glória de Deus, para eles irem morar no céu. E em nome de Jesus a gente precisa ser consistente, né? Coerente com aquilo que a gente acredita. Sobre a próxima atividade, ela fala aqui, né? Que muitas vezes a gente está trabalhando, a gente não vê automaticamente as
o retorno daquilo que a gente tem aprendido aqui e de tudo já que a gente tem feito, né? São etapas e a gente vai galgando os resultados aos poucos, né? E ela diz aqui, ó, página 155, as coisas às vezes acontecem muito devagar em nossa vida, portanto não fique desanimada se você não tiver sucesso em uma semana, ou até mesmo em um ano. Basta olhar para trás, para o ano que passou e ficará admirada ao ver quanta coisa o Espírito Santo introduziu em sua casa e em sua vida, no rápido espaço de um ano. Na verdade, por que você não para um minuto e escreve em que ponto está até agora? Mencione como você se sente, como pensa, quais são os seus problemas e assim por diante. Dentro de um ano, você lerá as anotações e dirá: veja só, isso já foi resolvido, aquela situação que julguei ser um problema tão sério foi resolvida no ano passado. Louvado seja o Senhor. Então, a gente precisa ter paciência, né? Mais uma vez vou dizer o versículo, né? O Senhor faz tudo lindo ao seu tempo. Há tempo para todas as coisas, né? Então, a gente precisa confiar no Senhor. Troque as suas preocupações pela oração. Entregue tudo ao Senhor e faça o que você, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Nós precisamos também ser generosas conosco mesmo. Né? Não sei se eu falei certo aí. Seja generosa com você, né? Acolha seus sentimentos. Às vezes a gente está ansiosa, preocupada, e o evangeliquez fala para nós, ai, não posso me sentir assim. Não, vai lá, que nem Davi, e diga para o Senhor, Senhor, a minha alma está angustiada. Senhor, eu estou preocupada. Né? Os nossos pecados têm nome. Senhor, me ajuda na minha imperfeição. Senhor, estou nervosa. Senhor, estou sem paciência com os meus filhos. Senhor, eu não tenho sido consistente. Abra o seu coração. Seja verdadeira para o Senhor, né? Ele sabe, mas ele se alegra quando nós nos derramamos na sua presença. Então, não tenha pressa em que as coisas sejam transformadas de uma hora para outra. Né? Isso não existe. Nós somos seres humanos e o Espírito Santo vai nos convencendo, vai transformando a nossa maneira de viver. Então não tenha pressa, mas seja consistente naquilo que você acredita e confie no Senhor. Né? Ore, entregue os seus filhos, consagre eles ao Senhor e descanse, aprenda também a descansar no Senhor, né? Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E aos poucos nós vamos vendo o resultado, né? Como ela disse aqui, estabeleça metas para você, né? Coloque aí, olha, eu preciso melhorar a minha comunicação. Eu tenho gritado muito. A palavra de Deus diz que nós temos que lançar fora a gritaria. Senhor, em nome de Jesus, eu quero parar de gritar. Eu quero estabelecer um clima tranquilo, calmo, harmonioso dentro da minha casa, me ajuda. Estabeleça metas para você. E daí, daqui um tempo, você vai voltar nesse livro aqui, e aí você vai falar, puxa, olha, eu não grito mais. Né? O Senhor já fez isso em mim. Então, são transformações que o Espírito Santo vai nos convencendo. E a gente não pode querer que isso aconteça de uma hora para outra, porque não é passe de mágica, né? Mas nós não seremos mais consideradas ignorantes. Nós conhecemos a verdade. Né? E que o Senhor transforme a nossa vida, o nosso ser, a partir do momento, né, que a gente se decide, né, que a gente se posiciona, o Espírito Santo tem liberdade para transformar a nossa vida. Vamos orar? Se você precisa confessar algo, faça isso agora ao Senhor. Se você precisa transformar, se você decide hoje mudar alguma rota, né, na educação dos seus filhos, na disciplina da sua casa, faça isso agora. Né? Você não precisa falar para mim, mas você pode falar para o Senhor. Confesse para Ele, né? A palavra de Deus diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então vamos fazer isso, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é aplicável em nossa vida. Ela mesma diz, Senhor, que toda ela, Senhor, serve para nos corrigir, Senhor.
e ela é instrumento para nós de justiça, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, e que possamos viver, Senhor, conforme a tua palavra, conforme os padrões que o Senhor tem para nós. Nós não queremos viver, Senhor, no padrão do mundo, Pai. E nós hoje decidimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, deixar de lado, Pai, aquilo que nos acusa, os nossos pecados, Senhor, a nossa falta de equilíbrio, Senhor, muitas vezes a nossa irritabilidade, Senhor, a nossa falta de paciência. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser as promotoras, Pai, de paz, em nome de Jesus. Senhor, nos dá sabedoria, inteligência, Pai, quando virem, Senhor, os desafios, Pai, quando os nossos filhos nos colocarem em xeque, Senhor, que possamos ter a Tua palavra na nossa língua, Senhor, que a Tua palavra esteja na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus, para que tenhamos resposta para os nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que eles vejam em nós, Pai, testemunhos vivos, que a nossa fé também impulsione a eles, que inspire a eles, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós não queremos ser, Senhor, aquelas santarronas, Pai, mas nós queremos comunicar, Senhor, a verdade da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos dá, Senhor, direção, Pai, que eles não tenham medo de nós, mas que eles tenham temor do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que possamos comunicar amor, Senhor, também na disciplina, que possamos comunicar cuidado, zelo, Senhor. Ó Deus, nos dá sabedoria, Pai. A Tua palavra diz que se nós pedirmos a Ti sabedoria, o Senhor nos dá em abundância, Senhor, com alegria. Pai, nós te pedimos, Senhor, nos dá essa sabedoria, nós buscamos essa sabedoria e nos ensina, Pai, a nos esmerarmos, Senhor, em procurarmos cursos, em lermos livros, Senhor, em entendermos os nossos filhos, Pai. Ó Deus, nos dá a Tua graça, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor dá, Senhor, quando nós te pedimos, se nós não temos, é porque temos pedido mal, Senhor. Nos ensina, nos ensina, Pai, a pedirmos corretamente. Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Senhor, porque muitas vezes nós não sabemos orar, nem pelos nossos filhos, não sabemos nem como pedir, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa interceder por nós, Pai. Ó Deus, eu oro pelas minhas irmãs, Pai, que elas tenham nessa noite um reforço, Senhor, na sua fé, na sua perseverança, Senhor, que elas estejam firmes no propósito de educar seus filhos, de levá-los a Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, que cada uma receba, Pai, o Teu poder, Senhor, para comunicar o evangelho verdadeiro, não o evangelho que o mundo oferece, mas o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Ó Pai, usa as minhas irmãs para que toda a sua casa, a sua família seja, Pai, alcançada. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Bora lá, meninas. Vocês estão aí? Se estiverem aí, dá um joinha aí para mim. Beleza, Rebeca. A Mônica. Amém. Hoje é um tema muito polêmico. Como se todos não fossem, né? Mas, olha só o título. Outras pessoas disciplinam nossos filhos. Quem acha que isso é verdade? Quem acha que é verdade?
Vocês acham que sim? Sim. Sim. E a gente vai ver juntinhas agora, né? Como que isso muitas vezes pode ser bênção para nós, também pode ser um desafio para nós, como mães, como pais, né? Isso muitas vezes é um desafio para nós. Vamos lá. Os pais não são os únicos que disciplinam os filhos, né? Nós temos o nosso ciclo familiar e também precisamos lembrar que nós somos os responsáveis pela disciplina dos nossos filhos. Mas o livro, lá no livro vocês vão ler, a Shirley, ela coloca que nós temos os avós, os professores e as autoridades civis. Então, não somente nós, né, disciplinamos, orientamos, e aqui, antes de falar, né, quando a gente falar disciplinar, não quer dizer somente corrigir, tá? Disciplinar no sentido de ensinar, de educar, tá bom? Então, lá a Shirley, ela vai colocar, elencar, né? Que os avós ensinam, os professores e as autoridades civis. E ela vai tratar esses 3 tópicos de maneira única. Então, é importante você ler, que aí você vai entender o contexto que ela coloca, tá? E quais os benefícios e os malefícios, né? E quando eu li essa parte, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu na minha família. Eu me lembro que a Bia, ela estava fazendo uma birra, ela devia ter uns 4, 5 anos, e eu me lembro da minha sogra falando assim para ela, vem cá, vó, e ela chorando, fazendo birra. E a minha sogra falava, vem cá, vó, e o Mário olhava para ela e falava, vem aqui que o pai quer conversar com você. E a minha sogra falava assim, vem cá, vó, filha, vem cá, vó. Então, às vezes, os avós, né, as autoridades também colocam em xeque a nossa autoridade, e a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, o topo dessa lista somos nós. Nós somos as responsáveis, né? Nós, como pais, somos responsáveis pela disciplina, por ensinar os nossos filhos. A gente não pode colocar isso sobre os avós, sobre só os professores, as autoridades, né? Nós estamos no topo dessa lista, né? A responsabilidade é nossa. Mas não quer dizer que essas influências também não são exercidas sobre os nossos filhos, né? Eles aprendem, eles valorizam e devem valorizar, né? As orientações dessas pessoas. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos no topo dessa lista. Nós somos os responsáveis pela disciplina no nosso lar, na nossa casa, né? Vamos lá. Deus, isso aqui, a Leia escreveu essa oração, tá? E por que ela fez essa oração? Porque, às vezes, você pode estar pensando assim, olha, Patrícia, você está dizendo aí que eu e meu marido, né, eu, meu esposo, que somos responsáveis, né, por educar, por disciplinar. Mas pode ser que qualquer uma de nós não tenha um pai, um esposo, né, que condiza, né, que ande na mesma fé que nós, né, vivemos. Então, se você, né, tem um pai que não corresponde com a sua fé, ou que não tem um estilo não tem uma autoridade espiritual como a sua, né, não está na mesma página espiritual que você, nós colocamos aqui uma oração, né, um estilo de oração para você entregar a paternidade desse pai, né? Então, a Leia, ela colocou aqui para nós essa oração, que eu quero dividir com você. Então, ela colocou aqui, olha, Deus, o homem que eu escolhi para ser pai do meu filho precisa do Senhor. Ajude-o para que ele assuma a paternidade do nosso filho, uma paternidade que talvez nem ele tenha tido. Nosso filho precisa de um pai presente. Alcance o coração dele, convence-o a assumir o papel de pai. Em nome de Jesus. Amém. E é o que você pode fazer. É orar.
porque nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo. E muitas vezes, queridas, mesmo o nosso marido sendo cristão e estando na casa de Deus, em muitos momentos da disciplina nós vamos divergir, a gente vai discordar. E nesses momentos o que nos cabe é orar. Porque os nossos filhos não podem notar em nós uma incoerência, né? Uma diferença na disciplina, porque senão eles naturalmente vão pender para um lado. E eles são peritos em fazer isso, né? Eles sabem quando a gente não está em concordância. E eles vão se utilizar disso em benefício próprio. Com certeza. Acho que todas nós aqui já vivemos uma situação dessa, né? Ah, eu falei com meu pai deixou. Né? Ah, eu falei com a mãe deixou. Ou às vezes até o pai fala assim, ó, vai lá, fala com a tua mãe. Não é assim? Sendo que o pai e a mãe precisam estar em concordância para educar, né, para disciplinar. Então, se o seu marido ainda não está na mesma página que você, se ainda não aceitou Jesus, se ele é um pai ausente, faça essa oração, né, e que o Senhor Deus dê a ele a paternidade que ele precisa exercer. Em nome de Jesus, isso não sou eu nem você que faz, é o Espírito Santo de Deus. Só ele convence o homem. Né? Muitas vezes a gente está cheia de argumentos, mas só o Espírito Santo que convence. Amém? Então, ore, entregue o pai do seu filho ao Senhor. Amém? Vamos orar e vencer as nossas batalhas em oração. E aí a gente pergunta, qual que é o nosso papel, né? Na disciplina. Nós, como mães, a gente fala, né? A gente gosta de falar. E às vezes a gente fica, mas eu já falei, Patrícia, milhões de vezes já falei, né? Eu já orientei, eu já disse. E a gente já aprendeu aqui também que eles aprendem por repetição, por insistência, constância, né? Então, nós como mães, nós precisamos falar, né? Nós temos que ensinar no caminho, nós temos que direcionar. E é muito interessante que a Shirley, ela vai colocar isso para nós como uma tarefa, né? E uma tarefa abençoada. E é interessante vocês lerem lá, porque ela vai colocar de uma forma que vocês vão entender realmente qual é o nosso papel. E nós precisamos assumir esse papel. Eu preciso ser pai e mãe dos meus filhos? Olha que pergunta retórica. Sim. Eu preciso ser pai e mãe dos meus filhos. Eu preciso assumir esse papel. E eu coloquei essa frase aqui, porque às vezes a gente terceiriza, né? Como nós já dissemos aqui. A gente terceiriza a educação, a disciplina para outras pessoas. Será que realmente eu tenho sido pai e mãe, né? Eu preciso desempenhar esses papéis para vocês, meninas, né, que não têm os seus esposos na presença do Senhor. Então, eu tenho que assumir esses dois papéis? Será que eu preciso ser pai e mãe? Eu preciso desempenhar o papel que meu marido não faz? Né? Precisamos pensar nisso. E o que a palavra de Deus nos diz? Que cada um de nós tem uma incumbência, né? E o que o Senhor requer de nós como pais? Lá em Malaquias 2,15, ele diz assim: acaso Deus não os fez um com uma porção do Espírito que lhe pertence? E que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Deus quer que a gente ande em unidade, como pai e mãe. É isso que Deus requer de nós. E nessa unidade, nós vamos passar a educação, a disciplina para os nossos filhos. Nós precisamos estar de acordo. E isso agrada ao Senhor. E isso, como diz a palavra de Deus aqui, olha, isso vai garantir que a gente tenha uma descendência abençoada. Nós precisamos estar de acordo. A palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, nós precisamos estar de acordo como pais. Nem sempre isso é possível, queridas, né? Às vezes até pela forma de educação que nós somos criados, né? O Mário, por exemplo, se ele apanhou quando ele era criança, acho que foi 1 ou 2 vezes.
E uma vez a minha sogra, olha só, ela foi dar uma sentada nele, ela pegou a cinta do lado errado, a fivela enfincou na perna dele, olha só, porque ela não tinha habilidade para disciplinar. Então, o Mário não apanhou. Se ele apanhou, foi uma ou duas vezes, né? Já na minha família, meus pais, eles corrigiam a gente de chinelo, do que dava na hora, palmada, né? Eu fui acostumada, né, a apanhar, vamos dizer assim, né? Na minha casa, quem fazia a arte apanhava mesmo. Então, assim, quando nós nos casamos, a gente teve que entrar de acordo. Então, quando eu estava com eles em casa, eu, às vezes, corrigia e corrigia com raiva. Então, de tanto eu fazer isso e ver que não estava dando resultado, eu passei para o Mário, falava assim, olha, a mãe está nervosa, se eu for corrigir, a mãe vai te machucar. Então, quando o pai chegar, o pai conversa com vocês. Então, eu sempre fiz dessa forma, porque nervosa, eu perdi o controle e às vezes eu machucava eles, deixava eles com marca na perna, assim, já deixei, marca de chinelo. Então, para não fazer isso, eu preferia deixar para o Mário conversar com eles e disciplinar eles, que o Mário conversava, né, e aí dava as palmadas necessárias conforme o que eles tinham feito. E a gente estava de acordo. Então, o que Deus requer de nós? Que na disciplina, né, quando a gente for corrigir os nossos filhos, que a gente esteja de comum acordo, né, para que isso garanta com que a bênção do Senhor esteja sobre nós, né? O Senhor quer que a gente ande em conformidade, né, conforme aquilo que está na palavra de Deus, e nós precisamos estar em unidade de propósito, né, e assim o Senhor nos abençoe. Amém? Então, não se preocupe, você, mãe, né, que não tem o seu esposo caminhando junto com você, você não precisa ser pai dos seus filhos. Esse não é o seu papel, tá? Você precisa ser mãe. E a gente vai aprender aqui o que a palavra de Deus requer de nós como mães, né? Na disciplina, cada um tem o seu papel, e cada papel é importante. Lá em Provérbios 1:8 diz assim: meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Então, aqui a gente tem bem estabelecido quais são os papéis do pai e da mãe, tá? Se você quiser grifar isso, é muito importante. Então, o pai, ele vai agir pontualmente. O pai corrige. Ele estabelece a rota, tá? A correção do pai, ela é pontual, racional e firme. E isso, eu posso dizer que na minha casa é assim, né? O Mário, ele age em momentos pontuais. É realizada quando necessário. Por quê? Porque o pai, ele passa muito menos tempo com os filhos, né? Principalmente quando eles são pequenos. A mãe, nós que temos mais tempo, nós ensinamos. Então, o ensinamento é diário. Olha lá. É suave, precisa de paciência, leva tempo e envolve as emoções. Então, para nós é algo muito mais denso, vamos dizer assim, né? É diário, é ali, ó, no dia a dia, é falando, é ensinando, é mostrando, é testemunhando, né? Precisa ser suave, não pode ser algo que traga irritabilidade para os nossos filhos, não tem que ser algo chato, pode ser algo leve, suave, precisa de paciência, porque a gente vai ter que repetir muitas vezes, né? Leva tempo e envolve as emoções. Na outra aula que nós tivemos, a Leia, ela mencionou assim, sabe aquelas mães que falam assim, olha, quando eu morrer, estiver em cima da mesa gelada, não adianta chorar mais. Né? Então, a gente é toda dramática para ensinar os filhos, né? A gente envolve as emoções. Olha, vocês estão me deixando louca. Eu vou sair correndo no meio da rua. Olha, qualquer hora vocês não vão me ver mais.
a gente, né, envolve as emoções para ensinar os nossos filhos, mas não precisa, né? A gente pode levar de uma maneira leve, né, pedindo ao Senhor equilíbrio, pedindo ao Senhor graça, né, e ensinando todo o tempo, sendo intencional. Então, mais uma vez, aqui para ficar bem claro para nós, olha, filho meu, preste atenção na correção do teu pai, porque é algo pontual, é algo que vai ser firme, que vai ser algo específico para te corrigir, né? E não deixe de lado, olha, não faça pouco caso da instrução da sua mãe, porque sua mãe vai falar ali, ó, todo dia, toda hora, sua mãe vai estar te ensinando todo o tempo, olha, não deixe de lado a instrução da sua mãe que vai te ensinar. Então, cada um tem o seu papel, né? E isso não pode ser ignorado, porque é o padrão da palavra de Deus. Então, nós precisamos ser consistentes nisso. É assim que o Senhor deseja que nós façamos. Então, não tenha medo, né, de exercer o papel que o Senhor te deu. Então, continue, né? Muitas vezes eu falava para o Guilherme assim, eu falava assim, mãe, você já falou isso. E eu respondia para ele, olha, filho, a palavra de Deus diz para eu te ensinar. Em quantas vezes você precisar de ensino, eu vou te ensinar. Esse é o meu papel como mãe. Como filho, seu papel é obedecer. E eu, como mãe, preciso te ensinar. Se você ainda está fazendo errado, a mamãe ainda tem que te ensinar. Ah, mãe, mas você falou. Então, mas você ainda não está fazendo do jeito que a mamãe ensinou. Então, a mãe vai te corrigir até você aprender. Então, esse é o nosso papel como mãe, ensinar. Amém? Vamos lá. O que Deus espera de mim, então, como mãe? Vamos lá, vamos entender como é difícil. Deus deu às mulheres uma tremenda tarefa e uma tremenda oportunidade com os filhos, porque normalmente passamos mais tempo com eles. E aí é que eu falo para vocês, a Shirley, ela coloca para nós como uma oportunidade, né, de nós forjarmos caráter cristão nos nossos filhos. Nós temos a oportunidade de moldar o caráter deles. O Senhor nos dá muito mais tempo com eles, né? E isso desde o ventre, desde da licença maternidade. Nós temos muito mais tempo com eles. E isso não é um desafio, não precisa ser um desafio, não precisa ser um fardo para nós, mas sim uma oportunidade de ensinarmos. Né? O Senhor nos dá essa oportunidade, então seja intencional naquilo que você faz, né? Principalmente quanto aos valores cristãos. Eles não vêm prontos, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser direcionados. A palavra de Deus diz que eles são flechas na nossa mão para que a gente aponte o caminho para eles. E aí a Shirley, ela coloca para nós, né, que nós somos luz na vida dos nossos filhos, e aquela luz que aponta o caminho, que mostra o caminho. Porque na ignorância deles, né, na falta de experiência, muitas vezes eles podem tropeçar no caminho. E nós, como luz, a gente vai iluminar para que eles não caiam. Então, ela coloca dessa forma, e é meu desejo do meu coração que vocês leiam, tá? Ela vai explicar isso de uma maneira muito interessante. Então, nós somos luz na vida dos nossos filhos, nós somos aquelas que abrem os olhos deles, para que eles vejam as pedras, para que eles não se envolvam em coisas erradas, para que eles temam, não o que pode acontecer, mas que eles temam ao Senhor, para que eles sejam tementes a Deus, para que eles não desejem desagradar o Senhor, né? Mas que eles tenham ânsia, que eles tenham vontade de adorar a Deus com a sua vida. Então, nós somos aquelas que apontam um bom caminho. E ela coloca a gente como luz. Então, leiam que vocês vão entender o que estou falando. Cada filho é resultado do trabalho dos pais. E aqui, isso aqui eu quero que vocês coloquem muito amor nessas palavras, porque não que nós sejamos culpadas, né, pelas decisões erradas dos nossos filhos, não. Nós não somos culpadas, nós somos responsáveis, e quando a gente se responsabiliza, eu já falei isso aqui para vocês, isso nos tira de um lugar de paralisia,
né? Quando a gente se responsabiliza, a gente toma como missão para nós. Então, se eu me dedicar, se eu orar, se eu me esmerar na disciplina, se eu fazer o que a palavra de Deus diz para eu fazer, eu vou obter resultado bom, né? Eu vou ter a resposta que eu desejo, se eu me esforçar, se eu fizer conforme a palavra de Deus diz, se eu continuar orando, crendo, né? Colocando diante do Senhor, cada filho terá o resultado, né, do meu trabalho, do meu esforço. Nós veremos, né? A palavra do Senhor diz que eles são a nossa coroa. Então, nós precisamos nos esmerar e que isso não seja um fardo pesado e nem uma culpa para nós, mas uma missão, né? Uma missão que nós temos. Então, é dessa forma que o livro coloca para nós, e eu quero muito que vocês leiam esse capítulo, tá? É o capítulo 17. E ele coloca para nós essa missão, que é um privilégio de investirmos num solo fértil, que é a vida dos nossos filhos. Eles são páginas em branco, em que nós podemos imprimir a palavra de Deus, e eles darão fruto na estação própria. Em nome de Jesus, né? A palavra de Deus diz que eles florescem à volta da nossa mesa. Eles florescem no nosso lar, na nossa casa, é aonde eles desabrocham, é aonde eles dão frutos. Então, nós precisamos nos esforçar, né? Tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa mão, a gente vai se esforçar, e principalmente em relação aos nossos filhos, para que a gente possa ver os resultados desse trabalho, que é um privilégio para nós. Em nome de Jesus. Esteja preparada para enfrentar também a resistência dos nossos filhos. Eles, com certeza, eles vão resistir à disciplina. Eles não gostam, né, de ser disciplinados. E, como eu disse para vocês lá no início, a semente do pecado está em nós, né? Nós somos pecadores e nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que é pecado, né? O que nos afasta do Senhor. Então, prepare-se para agir com firmeza e amor. Seja firme nas suas palavras, né? E a palavra de Deus diz, né? Nenhuma disciplina é agradável no primeiro momento. Primeiro a gente vai achar ruim. O filho, ele vai achar ruim. Ele vai se voltar contra, ele vai se revoltar, né? Mas, olha só o que diz a palavra: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, no primeiro momento, vai causar dor, desconforto, né? Ele vai ficar chateado, mas isso vai fazer com que o seu caráter seja criado, seja lapidado, né? Para que eles sejam homens e mulheres de Deus, do Senhor. Então, não prive eles da disciplina. Isso vai fazer com que eles tenham uma vida boa. Olha, vai produzir neles uma colheita de vida justa e de paz. O pastor Lucas falou isso ontem, verdade. Eu estava lá à noite, ele falou assim: eu louvo a Deus por todas as surras que eu tomei, por todas os puxões de orelha, por todos os lugares que meu pai não deixou eu ir, e isso forjou quem eu sou. Né? E ele falou até, inclusive, dos vizinhos, dos tios, dos primos que não tiveram essa rigidez, né? E hoje estão com a sua vida longe da casa do Senhor. Então, não prive seu filho de ser abençoado, de ter uma colheita justa, né? De paz. Então, corrija em amor, né? Mostre o caminho, diga a verdade, fale a verdade para os seus filhos, né? Diga para eles que eles precisam de um Salvador, que nós somos pecadores, que nós precisamos de Jesus, que Jesus é poderoso para transformar, né, o coraçãozinho deles num coração de carne, um coração quebrantado diante do Senhor. Então, esse é o nosso papel como mãe, né? Mesmo sofrendo resistência, né? Mas a gente precisa agir com amor, com firmeza. E aí a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, né? E esse ponto é ser firme, não é ser rude.
ser gentil não é ser mole, né? E aí a gente precisa encontrar esse equilíbrio aí entre o coração e a razão, né? Até coloquei essa imagem aqui para vocês. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E a palavra de Deus fala para a gente não irritar os nossos filhos, né? Então a gente não pode também ser injusta naquilo que a gente decide muitas vezes. A gente às vezes favorece um, deixa o outro sem, e a gente tem que ser justa. Né? Então, ser firme não é ser rude. Às vezes nós somos rudes com as nossas palavras, né? Nós somos grossas, mal educadas. E quantas vezes eu já tive que pedir perdão para os meus filhos? E não há mal nenhum em pedir perdão para o seu filho. Reconheça, seja vulnerável. Quando a gente mostra para eles que nós também erramos, nós estamos ensinando para eles que nós precisamos de um Salvador, que nós somos pecadores. É mais uma oportunidade a gente ensinar que a gente precisa de Jesus. Então, mostre-se vulnerável. Não há problema nenhum. E, pelo contrário, nossos filhos precisam ver a nossa vulnerabilidade. Eles precisam. Isso vai dar senso de responsabilidade para eles. Então, nós precisamos nos mostrar vulneráveis também. E ser gentil não é ser mole. Então, reconheça quando eles fazem coisas boas, elogie, né? Puxa, a gente faz isso com o nosso cachorrinho, né? Quando o cachorrinho faz uma coisa certa, ela faz xixi no tapetinho, você vai lá e dá um petisco para ele. Por que você não vai elogiar seu filho? Né? Acho que seu filho tem mais valor do que o cachorro. Então, a gente precisa elogiar os nossos filhos. Aí, muitas vezes, a gente priva eles dessa alegria. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos elogiá-los quando eles acertam. Né? E isso também vai causar neles uma vontade de querer mais e mais. Né? Então, nós precisamos fazer isso, né? Precisamos colocar neles esse gosto por fazer as coisas certas, né? E às vezes a gente ouve, poxa, mãe, quando eu faço, a senhora não vê, né? A senhora não reconhece quando eu... Poxa, esses dias, né, o Guilherme, antes ele dormia na cama de cima, agora ele tá dormindo na cama de baixo, onde a Bia dormia. Por ele dormir na cama de cima, ele tinha dificuldade para estender o lençol aqui. E aí sempre deixava a cama bagunçada. Aí a desculpa dele, a mãe é ruim de arrumar, e não sei o quê, eu não sei arrumar que nem a senhora, né, e tal. E sempre ficava aí a cama. Agora, como ele tá dormindo embaixo, a cama tá arrumadinha. Pôs até a almofadinha lá. E agora, de manhã, quando ele acorda, os cobertores estão dobradinhos aqui, ó. Aí, quando eu vejo ele sair, às vezes ele sai, eu não ainda tô dormindo. Quando eu vejo ele sair, eu falo, filho, obrigado, filho, por você ter arrumado a cama. Parabéns, filho. Muito obrigada. Então, desde que a Bia se casou, ele vem arrumando a cama. Porque agora ele arruma aqui, ele dorme aqui embaixo, né? Então, eu preciso ressaltar isso para ele ter sempre vontade de falar, de fazer, porque ele sabe que toda vez que ele fizer, eu vou falar, filho, obrigado, filho. Filho, parabéns, filho. E isso vai criar nele um senso de quero mais, eu quero que minha mãe me elogie, eu quero que minha mãe fique feliz. Então, nós precisamos fazer isso. Né? É algo que, poxa, Patrícia, é chato, eu não tenho essa paciência, mas é necessário. É necessário, isso vai produzir bons frutos, né? Para nós que estamos reconhecendo e para eles que estão sendo reconhecidos. Então, precisamos fazer isso. E olha lá o que fala a palavra de Deus. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Então, você que tem aí lutado, né, com a disciplina dos seus filhos, essa palavra é para nós. Isso é para você e para mim. Revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Se está difícil para você, receba o reforço do Senhor. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos, que são os nossos filhos, não caiam, mas sejam fortalecidos. Então, primeiro, fortaleça-se você. Seja cheia da força do Senhor. Senhor, renova minhas forças, renova a minha fé. Senhor, eu estou cansada de ensinar.
Senhor, revigora, Senhor, os meus joelhos cansados. Senhor, revigora a minha mente, Pai. Renova a minha mente, as minhas mãos cansadas. Renova, Senhor, para que quando eu precisar ajudar meu filho, que ainda é um manquinho, que ainda está resvalando, ainda precisa ser ajudado, para que ele não caia, para que ele também seja fortalecido. E a Shirley, ela coloca lá no livro, essa coisinha manca na sua frente precisa ser curada. E essa cura é o pecado. É o pecado. Ele precisa de salvação. Seu filho precisa de Jesus. Ele não precisa, é lógico que ele precisa de nós, né? Ele precisa de uma boa educação, ele precisa dos melhores, da melhor natação, ele precisa de tudo isso, mas o que vai fazer valer para ele, para que ele tenha um bom futuro, é uma vida aos pés do Senhor Jesus. É isso que vale, minhas irmãs, é o tesouro mais precioso, é aquilo que nós cantamos no início, nós entregamos o nosso vaso, o que nós temos de mais precioso, nós derramamos diante do Senhor, não é isso que nós cantamos? O que é mais precioso para nós? É a salvação. E é isso que nós precisamos oferecer para os nossos filhos. Às vezes nós estamos buscando sossego, mas nós precisamos oferecer para os nossos filhos uma vida com Jesus, né? E nós precisamos ser essas agentes, né, que levam os nossos filhos aos pés da cruz do Senhor. Então, essa coisinha manca na sua frente precisa ser curada, e isso depende de você. Aí a gente colocou aqui um gráfico, tá? Que é um estilo de disciplina parental. Para as meninas que fazem pedagogia, devem conhecer esse gráfico aqui, tá bom? A Mônica, a Rebeca, acho que a Rosana, mas não sei mais quem que trabalha com educação infantil já deve ter visto esse gráfico. E aí, olha, a gente tem duas bases aqui, né? E muito gentil, pouco gentil, muito firme, pouco firme. E aí a gente vai estabelecer aqui, olha, e eu quero que você tente se enquadrar aqui. A gente pode falar aqui, ó, pais, e aí aqui é pai e mãe, tá bom? Pai e mãe, tanto faz, tá? Então, vamos estabelecer um quadrante aqui, por exemplo, olha, pouco firme, muito gentil. Isso é um estilo de disciplina permissiva. Olha lá, pouco firme, muito gentil. Então, é aquele que permite tudo, que deixa tudo, que não corrige, que não estabelece limite, né? Que deixa a criança fazer o que quer. E se a criança chora, você, tá bom, faz. Deixa. Sabe? Então, veja aí se você se enquadra nesse aqui, nesse estilo. Um outro aqui, olha, pouco firme, pouco gentil. É negligente. Não tá nem aí. Eu não ligo, não pego no pé, não falo nada, não faço nada, né? Eu sou negligente, tô nem aí. Né? Eu sou pouco firme e pouco gentil, tô nem aí. Será que a gente tem sido assim? Misericórdia, Jesus. Autoritário, pouco gentil e muito firme. O autoritário é aquele que exige demais, que não elogia, que não vê nada bom, né? Que só tem crítica, que exige demais. O autoritário só dá ordem, ele não conversa, ele não tem um relacionamento, ele só dá ordem. Será que a gente tem sido assim? E o último, muito gentil, muito firme. E aí, aqui nós colocamos que seria o ideal para nós, que é o estável, né? Eu sou muito gentil, eu elogio, eu considero, eu perdoo, eu ensino, eu ajudo, eu aponto o caminho, mas quando precisa, eu sou muito firme, porque eu tenho as minhas convicções, eu ensino na palavra, eu não abro mão, eu não volto atrás nas minhas decisões, eu sou consistente. Opa!
eu sou consistente, né? Eu continuo, eu não desisto. Então, esse seria aqui o quadrante ideal para nós. Muito gentil e muito fino. E aí, converse com você mesma, né? Aonde será que eu estou aqui? Qual será o meu estilo aqui? Qual que é a minha... qual tem sido o meu estilo de disciplina? E aí, olha só, legal, bacana, muito bom. A Mônica colocou aqui, costumo chamar de educação amorosa, é isso? Autoridade amorosa. Autoridade amorosa. Ai, joia, obrigada. Então, a gente precisa realmente, né, pedir ao Senhor que nós possamos ser consistentes, mas que possamos ser gentis também, né, que possamos ser amorosas, que possamos ser misericordiosos. É o mesmo amor, a mesma graça que nós pedimos ao Senhor por nós mesmas, precisamos pedir essa graça, essa misericórdia também para os nossos filhos. Amém? Então, que o Senhor nos ajude, né, a sermos muito gentis e muito firmes. Amém? Vamos lá. Eu acho que está descarregando meu fone aqui, queridas. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Isso está lá em Provérbios 13, 24. Mas atenção, fale com sabedoria e ensine com amor. Provérbios 31, 26. Pois a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Eu e você não devemos irritar nossos filhos. Antes, devemos criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, 4. E quando você se achar em desequilíbrio na disciplina do seu filho, lembre-se que Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Nós temos as respostas. Aonde? Na palavra de Deus, né? Então, aonde nós não alcançamos, nós descansamos na misericórdia e na graça do Senhor. Mas aquilo que está nas nossas mãos para fazer, nós vamos fazer em nome de Jesus, contando sempre com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, nós temos a ferramenta poderosa da palavra, né? Nós não estamos sozinhas nessa missão. O Senhor é o nosso companheiro. E Ele nos dará, né? Ele nos dá todos os dias as ferramentas que nós precisamos. Amém? E aí, disciplina. Como e quando aplicá-la? É o capítulo 18, e a gente vai correr aqui para não demorar muito. Deixa eu ver o horário aqui. Opa, vamos correr. Temos em nossas mãos a matéria-prima, que é o barro, para a construção de um vaso. E para a gente moldar esse vaso, o oleiro ele precisa equilibrar força e delicadeza. Olha lá, que interessante isso, né? Nós precisamos de força para a gente quebrar o barro, né? Para a gente moldar, né? Para a gente poder derreter, né? Esse barro, para a gente poder girar esse barro, né? Dar forma a esse barro, e delicadeza para moldar os detalhes, para trazer identidade. Olha só que coisa tremenda. E a Shirley, ela vai explicar isso lá no livro. Eu gostaria muito que vocês se esmerassem em ler, porque ela vai explicar exatamente como o Senhor conta conosco para moldar essa nova personalidade, para moldar esse novo ser, que é a criança. Quando, então, eu devo disciplinar? Devemos disciplinar desde a infância. E aí tem até um testemunho de um pastor que ele chegou para um líder e disse assim, olha, meu filho ele tem 6 anos, e quando que eu começo a discipliná-lo? E aí o líder dele disse assim, olha, você está atrasado há 6 anos, você já devia ter começado isso aí há muito tempo atrás, né? Então, desde sempre, né? Desde o ventre, nós devemos disciplinar os nossos filhos. Disciplinar, lembrando mais uma vez, é ensinar, né? É corrigir.
Como disciplinar? Não discipline quando estiver com raiva. E eu não sou um bom exemplo, tá? O Mário sempre me chamava a atenção, porque muitas vezes eu disciplinei com raiva e às vezes eu me excedia, né? Eu me excedia na disciplina. Então, a gente precisa estar calma para fazer isso, até para que as nossas emoções não atrapalhem a pressão. A gente precisa fazer isso com amor, né? E a gente precisa respirar, né? Para fazer isso com sabedoria. Então, não faça quando você estiver com raiva. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Olha só o que diz a palavra do Senhor, está lá em Provérbios 19, 18. Então, a gente tem que ter sabedoria para fazer isso, né? A gente não pode se exceder. A gente tem que agir com graça também, né? E respeitando sempre a idade. Eu me lembro que quando eu fiquei mocinha, a minha mãe falou assim: agora a mãe não vai te bater mais, porque agora você é moça, agora você já entende. E eu pensei comigo, glória a Deus, não vou apanhar mais. Então, a gente precisa respeitar, né, a criança. E Deus fez um lugarzinho preparado para isso, né, que é o bumbum. E a gente tem esse lugarzinho ali, olha, é fofinho, não vai machucar, né? Então não bata na cabeça, não bata nos braços, nem nas pernas, né? A gente sabe dos problemas que isso pode ocorrer na criança, né? Problemas vasculares e outros problemas na cabeça jamais, né? A gente pode bater na cabeça de uma criança. Então, tenha sabedoria para corrigir, né? Faça conforme a palavra de Deus diz, né? Vai no bumbumzinho ali, dá umas palmadas, a gente orienta, né? Não fazer com a mão, porque isso traz, a criança fica com raiva da gente, né? Então, a palavra de Deus diz para a gente fazer com a vara, né? E coloque lá no cantinho da sua casa uma vara, não sei como que é na sua casa aí, né? E mostre para o seu filho, né? Se ele fizer algo errado, virão consequências, né? Olha, tá aqui, ó. Você vai sofrer as consequências dos seus erros se você não obedecer. Então, não se exceda, cuidado, faça com sabedoria, tenha misericórdia, né? Haja com misericórdia. Disciplina, vamos lá. Seja coerente, a gente já falou sobre isso, né? Não fuja da sua responsabilidade de disciplinar seu filho e não comprometa a sua autoridade a sua autoridade junto ao seu filho. Então, cuidado para você não cair em descrença, né? Porque às vezes a gente não é coerente com aquilo que a gente faz e o que a gente fala, e aí o nosso filho a gente perde credibilidade. Então, a gente precisa zelar por isso, né? E o Mário fala que os nossos filhos, eles têm a gente como super-heróis até os 7 anos. Depois dos 7 anos, essa imagem vai se desconstruindo. E eles começam a enxergar os nossos erros. Então, até os 7 anos, eles olham para nós ainda achando que nós somos o máximo. Que a gente não erra, que a gente é super-homem, Mulher Maravilha. Só que a gente também precisa, como eu já falei para vocês, mostrar nossa vulnerabilidade para eles. Eles precisam saber também que a gente erra, que a gente sofre, que a gente chora, né? Então, seja coerente naquilo que você faz e fala, né? Para que essa credibilidade não venha se comprometer, tá bom? Cuidado com isso. Então, olha só, até coloquei aqui, eu pesquisei na internet, né, gêmeos que são diferentes, para dizer para nós, né, que cada um é único, né, a gente dá a mesma educação, a gente ensina da mesma forma, mas eles têm temperamentos, têm comportamentos diferentes, então eles vão ter amor percebido de maneira diferente. Então, muitas vezes a gente quer ensiná-los, né, da mesma forma, mas eles precisam ser tratados como únicos que eles são. Então, não coloque todo mundo num balaio só, né? Minha mãe fala isso, eu eduquei 4 e cada um é diferente um do outro, e realmente nós somos.
Então, não queira que os resultados sejam os mesmos com a educação que você deu para todos. Né? Cada um vai responder de uma maneira diferente. Então, por isso a gente tem que levar em consideração, né, como ele percebe o amor, como que ele entende o amor dentro da sua casa, como que ele se comunica. Uns falam mais, outros falam menos, outros dormem demais, outros dormem de menos, uns comem demais, outros não comem nada. Então, assim, cada um responde de um jeito, né? E a gente não pode comparar um com o outro. Isso faz mal, né? Olha, sua irmã tira 10, você é um burro. Você, olha só, já te coloquei no reforço, não vai. Olha sua irmã é inteligente. Sua irmã não sei o quê. Cuidado com isso, né? Cada um tem uma particularidade, uma habilidade diferente, né? A gente não pode, isso faz mal, né? E as meninas aqui que lidam com educação infantil podiam falar muito melhor que eu. Isso faz mal, né? Isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, ridiculariza, faz com que a criança se sinta menor, incompetente, incapaz. Então, cada um tem uma habilidade diferente e a gente não pode tratar eles da mesma forma. Amém? Cuidado também, né, com as suas palavras. As nossas palavras, como eu já falei aqui, precisam ser remédio. E as nossas palavras como mãe, né, a gente desenha um futuro profético para os nossos filhos. Então, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu profetizo sobre a vida deles, né, sobre as palavras que eu profiro em relação ao seu futuro, principalmente. No livro ela vai falar sobre isso, e a Leia estava compartilhando conosco, né, na lição passada, que uma vez a Isa veio conversar com ela e disse assim, mãe, eu quero ser professora, e ela falou que na hora, sim, ela pensou, meu Deus, professor não ganha nada, tem que aguentar aluno, e isso e aquilo, aquele outro, e ela falou que o Espírito Santo falou para ela, sim, ela vai ser uma excelente professora, e ela vai não somente comunicar os conhecimentos gerais, mas ela vai comunicar a palavra de Deus, ela vai ser uma excelente professora. Então, na hora, ela falou assim, sim, filha, você será não só uma professora, mas uma diretora, uma mulher da área de ensino, que vai ser valorizada, e você vai ter um futuro brilhante, quem sabe Deus te dá uma escola para você dirigir e tal, e isso, e colocou, assim, os sonhos, né, colocou os sonhos dela, assim, mais acima. Então, nós, como mães, precisamos motivar, né, lançar os nossos filhos. Então, se o seu filho, os meninos, principalmente, falam às vezes, né, para nós, mãe, eu quero ser motorista de caminhão do lixo. Eu falo, filho, você não vai ser motorista, você vai ser dono de uma frota, filho, de caminhões, de muitos caminhões, você vai ter muitos empregados, e assim tem que ser as nossas palavras, a gente tem que colocar os nossos filhos em autoestima, né, à frente dos seus sonhos, né, a gente tem que motivar eles para eles serem grandes homens, grandes mulheres, e nossas palavras vão desenhar esse futuro profético para os nossos filhos, porque eles são herança do Senhor, e é uma recompensa que o Senhor nos dá, né, isso, eles não são nossos, eles são flechas na mão do Senhor, olha lá, são flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, os filhos são a nossa herança, né? A herança que o Senhor nos deu. Então, eles não são nossos, mas nós podemos desenhar um futuro profético para eles através das nossas palavras, né? Nós podemos motivá-los, encorajá-los, levantá-los, nós podemos orar por eles, né? Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que muitas vezes a nossa boca profere, né? É importante também, né, que eu coloquei aqui para vocês, os filhos precisam nos ouvir, e às vezes a gente grita tanto que eles não ouvem o que a gente fala, e a Shirley vai colocar no livro que eles andam pela nossa casa com o seu aparelho de surdez desligados, porque às vezes é assim que a gente se sente mesmo, que a gente fala, e eles não nos ouvem, mas eles ouvem sim, tá? Eles ouvem sim.
E uma coisa que é importante a gente pensar é que muitas vezes nós estamos comunicando de maneira errada e por isso, né, não há conexão, não há aprendizagem, porque nós estamos gritando, comunicando mal e não há conexão. Quando você grita, é porque alguém está distante de você. Então, pense que talvez você tenha gritado com seus filhos porque eles estão longe do seu coração. Eles estão longe das suas mãos. Eles estão longe de você. E por isso há necessidade que você grite. Traga-os para perto e você não vai precisar gritar mais. Então, reveja. Será que você está gritando porque os seus filhos estão longe de você? Estão longe do seu coração, estão longe daquilo que o Senhor estabeleceu como relacionamento entre pais e filhos. Talvez eles não estejam escutando você, e há necessidade de você gritar, porque eles estão longe de você. Então, traga-os para perto. Quando eles estão perto de nós, não há necessidade de que a gente grite. Amém? Ai, gente. Vocês estão me ouvindo? Então? Ah, então tá bom. Vou continuar aqui, tá? Já está terminando, tá, meninas? Vamos lá. Disciplina. Todo filho espera ser disciplinado e abençoado pelos seus pais. Olha lá, essa aqui é a oração de José, de Jacó, quando ele foi abençoar José. Olha que oração maravilhosa. O Deus do seu pai ajudará José. O Deus Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os irmãos. Isso está lá em Gênesis 49, 25 e 26. Essa foi a bênção do Senhor, né, para José. E a palavra de Deus diz que Jacó amava, né, mais José, ele era o preferido, era o filho preferido, porque era o filho obediente, né? Era um filho que obedecia. Então, ele abençoou com todas as bênçãos aqui, ó, bênçãos do alto céu, bênção de águas, bênçãos debaixo da terra, bênçãos de animais, de muitos filhos. Ele abençoou com, né, com descendência próspera, né, com coisas eternas, olha, coisas deliciosas dos montes eternos. Então, que a nossa boca seja usada também para abençoar os nossos filhos. Abençoar significa seja autorizado para prosperar. Quando nós abençoamos os nossos filhos, nós estamos autorizando a eles para prosperar, para ter uma vida próspera, abençoada. Então, não prive seu filho, né? Na hora de entrar, de sair, abençoe. Eu sei que hoje nós não temos esse costume, né? Muitas vezes não abençoamos, né? Mas abençoe seu filho, vai sair, filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Entrou em casa, filho, seja abençoado em nome de Jesus. Ensine isso, né? Que isso seja uma realidade na sua casa. Coloque as mãos, né? Às vezes está dormindo, põe a mãozinha na testa, Senhor, eu abençoo meu filho, abençoe. Não perca a oportunidade de abençoar. Amém? A gente está terminando, queridas, e eu vou pedir para vocês, por favor, leiam os capítulos 17 e 18, aquilo que faltou, né, compreensão para mim, para passar para vocês aqui, que o Senhor possa acrescentar. E aquilo que parece tão difícil para nós, o Espírito Santo, ele já preparou as respostas que eu não tenho, né, que o livro não tem, o Espírito Santo de Deus, ele pode acrescentar
ao seu coração, à sua realidade, conforme a necessidade da sua casa. Então, creia. Eu sei que às vezes parece tão difícil para nós, né? Mudarmos, né? Moldarmos esse barro, né? Que é o caráter do nosso filho, da nossa filha. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem todas as respostas que nós precisamos. Então, conte com o Espírito Santo. Patrícia. Não tá mais. Ah, agora voltou. Voltou? Gente, eu vou terminar por aqui. Acho que acabou a bateria do microfone aqui. Aqui, ó. Ó, ele tá com cabo, mas ele tá falando para mim que tá acabando a bateria. Então, vocês estão me ouvindo? Então, eu vou orar rapidinho aqui antes que termine, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa noite. Obrigado, Senhor, porque temos na tua palavra as respostas que nós precisamos. Senhor, ajuda-nos a disciplinar, a ensinar os nossos filhos, que possamos ser mães abençoadas, que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa missão tão importante, Pai, que o Senhor nos dê graça, sabedoria e que o Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a nossa noite, o nosso descansar, e que semana que vem possamos estar mais uma vez juntas para glorificar o teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida, semana que vem é a última aula, então não percam, tá bom? E se a Rebeca puder tirar uma foto, vamos lá. Quem puder abrir. Vamos lá. Foi? Aí, obrigada, meninas. A gente se vê semana que vem, na última aula. Deus abençoe. A última aula é presencial? Ela foi.